há uma decorrência, diz assim, evidente de promoção humana com a conversão. Ele disse agora, se alguém precisar, ele tiver um fusquinha velho, e alguém precisar que ele leve socorrendo alguém para o hospital, na hora do ensaio do coral, ele vai para o ensaio do coral e deixa o cara morrer. Ou seja, ele perde a dimensão de solidariedade. Essa é uma ambiguidade, é uma contradição tremenda, ouvindo esse testemunho de um líder comunitário. Uma vez um grupo de jovens presbiterianos, universitários, resolveram fazer uma espécie de projeto rondon dos crentes lá em Brasília Teimosa, Recife. E quando chegaram na casa de uma senhora, a senhora ficou espantada, disse, meu filho, e crente faz caridade? Porque os evangélicos, reagindo contra o papel das obras na igreja romana e no espiritismo, só pregam um pedaço de Paulo, né? Diz assim que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, e o resto. Somos salvos para elas, que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Esse aí ninguém prega. E aí nós parcializamos a missão e nos tornamos uns pão duros filantrópicos. Não é verdade? Muito bem. Vamos sair. Para tanto, eu fiz uma adaptação do que fazer, baseado no velho método da ação católica, dizer que para que eu saia das 4 paredes, eu devo dar 4 passos. Tem 4 leis espirituais que são os 4 passos do mesmo golpe. Não, pode ir, não vou fazer essa coragem. Então, antes de sair para a missão integral, o primeiro passo é conhecer. Eu não posso conhecer. Se eu não conheço, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, assistir o noticiário, Rede Brasil, ler o jornal, se informar do que está acontecendo nos meios de mídia, nas entidades da minha comunidade. Eu tenho que conhecer o que está acontecendo no mundo, no meu país, no meu estado, na minha cidade e no meu bairro. Em primeiro lugar, conhecer. Ouça o Espírito e eu sou o mundo do Stott. E o Barth dizia, ande sempre com uma Bíblia na mão e o jornal do dia na outra mão. O mundo tem só o jornal, não sabe o que fazer com os problemas, os clientes têm a Bíblia, não sabem andar até risar. Então, Bíblia e jornal. Em primeiro lugar, conhecer. E ter convicção e motivação de que conhecer é o dever cristão. Em segundo lugar, discernir. O que quer dizer esses fatos? O que quer dizer essas coisas? Quais são as implicações? O que pode ser feito? O que eu posso fazer? Eu tenho que, iluminado pelo Espírito Santo, mastigar, né? Porque a grande questão hoje é que há tanta informação que você recebe, uma tonelada de e-mails e mais sites e blogs e twitters, não sei o quê, que as pessoas vivem de indigestão informativa. Você não tem tempo para discernir. Você está pensando nessa notícia com mais 10. Então você tem que ter o segundo passo, que é discernir. Até porque você discernindo, você faz menos bobagem, né? Quando você vai votar, você vai conhecer, assistindo o programa eleitoral gratuito, que no Nordeste é chamado de guia eleitoral, e eu tenho que discernir quem votar. E inclusive nem sempre em política nem sempre se vota no melhor, mas também no ruim. Não é? E quando você tem 2 turnos, você tem que ter o seu candidato e de estepe. Não é bem isso que eu queria, mas vai lá. Não é? Então, esse é o resultado de 2 turnos. E muitas vezes os crentes não têm discernimento. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava com a ABU e houve eleição para presidente do DEAB de Pedagogia da Federal. 2 candidatos marxistas, 2 alas do Partido Comunista. Uma de um candidato extremado, radical, agressivo, e o outro de um candidato mais na linha do eurocomunismo, uma linha soft. As meninas evangélicas, que eram cerca de 12, decidiram que não votaram comunista. Vamos anular o voto. E aí? Ganhou o radical. Ganhou o radical porque a pessoa não teve a sabedoria de saber que em política se faz o avanço possível. Não é? Não podemos ser puristas
exigindo do mundo o que nós não temos nem na igreja. Que a gente quer que o presidente tenha qualidade de presbítero. Como também tem presbítero querendo ser presidente com currículo de presbítero. Candidato a deputado, currículo. Aí, associação do orador, né? Barítono no coral. Professor da escola dominical dizimista. Pronto, deputado. Quer dizer, esse programa vai arrebentar. Então, eu queria alguma coisinha mais, uma substânciazinha mais na área política mesmo, né? Então, conhecer e discernir. Senhor, livrai-me das bobagens. Das bobagens dos da igreja, muitas vezes avança o mal no mundo, né? Avança o mal no mundo. Terceiro lugar, interceder. Nós, em geral, não intercedemos por grandes causas. A gente faz uma análise. Qual foi a última vez que eu orei pelo Congresso Nacional? Ou pelo MST, ou pela Federação das Indústrias, né? Eu me lembro uma vez, quando eu estava com o ICDC e o Félix estava com o INESP, naquela fase de transição da ditadura para a democracia, aí chegou lá o irmãozinho da Assembleia, muito aperreado, no Nordeste, muito aperreado com algumas medidas do Delfim Neto, como ministro da Fazenda. E ele levantou um clamor, disse: Senhor, ou muda o coração dele ou tira ele. Uma semana depois ele caiu. Você começou a orar, oração espingarda, pá. Então muitas vezes o senhor não acha que o seu povo não clama, né? Só ora por dor de dente, vestibular de minha sobrinha e esse negócio, uma oração tipo feijão com arroz, né? Fajuta, né? Grande Deus com grandes causas. E quarto, depois de você conhecer, discernir, decidir, você fazer o quê? Agir, não é? Senhor, e agora o que é que eu faço? E eu, diante disso? Eu, pessoa, eu, igreja. Nós não podemos parar no penúltimo item sem que nós sejamos, como igreja, parte da solução. Temos que ter diagnósticos, públicos-alvos, realistas quanto às possibilidades de que nós dispomos em talentos, em recursos humanos, recursos materiais, que métodos eu tenho ao meu alcance, onde eu quero chegar. O objetivo da igreja é anunciar o Evangelho, viver o Evangelho. Somos chamados a ter uma teologia encarnacional. O Senhor esvaziou-se e tomou forma e viveu entre nós, no meio do povo. Diz que ele percorria toda a Galileia, não fazia exclusão de pessoa, nem de categoria, nem de vila, né? Realizando esse projeto, né? Esse projeto. De modo que eu creio que nós temos que periodicamente voltar a essas coisas bastante básicas, que são todas elas óbvias, mas a nossa mente ela é seletiva, né? Como disse ontem, ela tende a se lembrar do ruim e esquecer o bem. E que nós possamos ser uma comunidade internacional em um país tão carente. Eu fico bastante triste porque o crescimento evangélico no Brasil e de outras comunidades cristãs tem sido fantástico, mas não tem sido acompanhado pelo decréscimo dos problemas nacionais. A injustiça não diminuiu, a violência não diminuiu, a corrupção não diminuiu. Alguma coisa está errada. Porque uma igreja normal, o seu crescimento resulta no decréscimo dos problemas nacionais. E nós somos o que nós pensamos. Se nós éramos uma pequena igreja no século XIX e tínhamos um grande impacto, é porque nossa ideologia era de impactar. Eu li esse ano, nas minhas férias, uma biografia do Dr. Robert Calley, fundador da Igreja Congregacional, o primeiro missionário que pregou brasileiros, vindo fugindo da Ilha da Madeira, onde ele fez uma revolução, 10 mil convertidos, escola de alfabetização na altura de adultos, população 90% da favela. Não é? Para correr. E aí envolvimento com a república, com a abolição, com a separação de igreja e Estado, criação de escola. O que essa igreja bagunçou esse país no começo não está no gibi. O impacto dos colégios evangélicos, introdução de matéria com educação física, introdução de matéria com esportes, como basquetebol, foi o que nós introduzimos, voleibol, foi o que nós introduzimos, escola mista, foi o que nós introduzimos, curso técnico comercial, agrícola, industrial, foi o que nós introduzimos. Essa igreja arrebentou no começo, quatro gato pingado, porque tinha um alvo.
Aí depois resolveu todo mundo virar frade e se isolar. Então nós somos hoje o resultado de uma igreja que mudou a sua forma de pensar, mudou a sua visão de missão. E mais, nós tivemos uma amnésia que nos fez esquecer todos os grandes feitos positivos que essa igreja tem até de se orgulhar de fez nesse país. A maior tragédia dessa geração, isso foi parte do regime militar e parte da Associação das Igrejas do Regime Militar, uma das grandes tragédias foi nós nos esquecermos dos episódios políticos, sociais, econômicos e culturais que os cristãos minoritários fizeram nesse país no passado. E a perda dessa memória, da acumulação desse conhecimento, tem prejudicado muito essa geração de hoje. Mas, com a missão aliança, a gente vai fazer diferente, não é isso? Deus abençoe.